Para nós entendermos esse contexto que a gente vive hoje, eu vou resumir aqui rapidamente o contexto político brasileiro entre o colonialismo e a construção de um projeto que nunca foi um projeto nacional, um projeto hegemônico, interno. Então, ele passa pelas influências que vêm de fora dos modelos soviéticos e tudo mais. Então, eu vou pegar um exemplo clássico, assim, eu vou resumir bastante. Por exemplo, vamos pegar Getúlio Vargas, né, que é conhecido como pai dos pobres, que criou as leis trabalhistas. Estou resumindo, tá? Por favor, vocês não me perdoem se eu pular alguma coisa que vocês discordarem aí, vocês podem falar. Mas, resumidamente, assim, para a gente abreviar a nossa conversa, ele criou as leis trabalhistas daquela época para impedir que o Brasil sofresse, que a classe trabalhadora sofresse influência da revolução, do modelo soviético, da Revolução Russa. Então, o Brasil ele sofre sistematicamente golpes sutis e golpes mais diretos da própria coalizão burguesa dele que controla a República. Assim, pulando muitos anos depois, por exemplo, você vê aí a ascensão do Lula. A ascensão do Lula também ela foi construída também para poder não permitir que Leonel Brizola fosse o presidente da República. E eles usaram todos os mecanismos da época que a mídia permitia, né? A fake news da época sempre foi a Rede Globo. Criaram o Collor como criaram outros aí, criaram o Fernando Henrique, Temer, o capetão aí, que eu não gosto nem de falar o nome. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós que nos permitimos fazer uma análise mais profunda do nosso contexto político, nós temos que fazer análise e trazer essas nuances do passado para a gente diagnosticar o que é que tem que ser feito agora. Por quê? Para a gente não ficar perdido, para a gente não ficar distraído, para a gente focar no que realmente, eu já falei isso com o Dan, a gente conversou várias vezes, para a gente realmente focar no que vai resolver o problema. Sabe por quê? Porque vocês são mais garotos do que eu, são mais jovens. Talvez vocês tenham tempo para poder e não estejam tão cansados quanto eu de não ver resultado. Nós já falamos sobre isso. A minha visão hoje, a conclusão que eu tenho hoje, primeiro, o Brasil, o nosso país, não tem partido de esquerda genuíno. Nós não temos nenhum partido. Eu falei isso com o Dan na última... Talvez ao P. Talvez a Unidade Popular, se vocês conhecerem por dentro, vocês vão perceber que há aqueles temperos, aquele cheiro, aquela efervescência que é coisa de quem se diz de esquerda. E estão fazendo um trabalho de base muito bom, viu? Exatamente. A minha indignação com os partidos que têm representação parlamentar, então eles têm orçamento, eles têm fundo eleitoral, fundo partidário, eles ocupam espaço na estrutura administrativa e tudo mais, eles têm recurso financeiro para mobilizar a base e nenhum deles faz. Nenhum deles. A Unidade Popular, que não tem nada disso, faz. Então, a minha crítica é com relação a isso. Quem tem orçamento, quem tem poder, quem tem instrumento, não faz. Não mobiliza a base.